Será que você já venceu o medo de trazer o seu dinheiro para dentro de uma sessão de terapia? Para refletir sobre essa relação, elaborar partes dela, integrar aquilo que é mais difícil de ser digerido dentro dessa relação e assim, quem sabe, você poder tomar decisões emocionalmente mais maduras sobre a sua vida financeira? Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente reflete sobre como o dinheiro interfere na nossa realidade interior, para além de planilhas, contas, números e investimentos, e como essa realidade interior e inconsciente também interfere na nossa vida financeira. E hoje a reflexão vai passear sobre vontade, sobre desejo, sobre o caminho que a gente precisa percorrer para alcançar e chegar no lugar em que a gente está se propondo a chegar e as resistências desse caminho. Será mesmo que onde há uma vontade, há um caminho facilitado para se chegar lá? Ou será que as resistências são normais? Como é que eu faço quando as resistências começarem a aparecer? O que eu faço com elas? Elas realmente precisam estar aí? Inclusive, se você conhece alguém que pode se beneficiar dessas reflexões, que pode gostar de fazer essas reflexões, que está vivendo um momento de vida, tentando alcançar os seus objetivos, enfrentando essas resistências e não sabendo muito bem como lidar com elas, convida ela para vir refletir junto, encaminhe esse episódio para ela. Quem sabe assim ela pode encontrar também você, dentro dessas reflexões, um caminho de solução diferente para as questões que ela carrega. Eu ouço, às vezes, pessoas me dizendo de formas corriqueiras, em diferentes cenários, uma frase muito comum, traduzida de diversas formas. Onde há vontade, há um caminho. Onde há desejo, há um negócio. Onde há vontade, há um negócio de 1 milhão. Onde há paixão, há um negócio de 1 milhão. Eu já escutei, inclusive, uma pessoa falando de uma frase assim num outro podcast. E eu realmente, quando isso chega dentro de consultório e esse tipo de frase, de incômodo chega dentro de uma sessão de terapia comigo, eu retorno para a pessoa uma pergunta para colocá-la em um processo de reflexão. Será mesmo que onde há vontade há um caminho facilitado para você alcançar esse objetivo que você deseja? Ou será que onde há vontade há, na verdade, resistências que fazem com que você se questione e olhe para o desejo, para o fogo daquilo que você quer realizar e se pergunte: será que era um desejo real? Ou será que era fogo de palha? E quando eu coloco a resistência nesse lugar de testar, de validar os desejos, as pessoas começam a refletir sobre esse papel dessa resistência, inclusive de aspectos inconscientes dessa resistência, sobre o que essa resistência está fazendo ali. Se há uma resistência normal do processo ou se há uma resistência inconsciente que realmente me coloca num estado mais infantil, me fazendo voltar para trás, dar um passo para trás e ficar no mesmo lugar onde eu estou. Onde há vontade, não deveria haver um caminho? Será mesmo que essa é uma frase que é madura o suficiente e que nos ajuda a alcançar os objetivos que a gente se propõe? Será que essa frase realmente nos ajuda a conectar, a nos manter conectados com o desejo, com a vontade de realizar alguma coisa, de alcançar um lugar e enfim ter a recompensa por ter chegado nesse lugar? Ou será que realmente, onde há vontade, eu estou achando que vai ter um caminho muito mais fácil, porque a vontade vai facilitar o processo? Vai me dar uma facilidade para superar os desafios? Será que onde há vontade eu tenho uma posição mais imatura de achar que essa vontade vai me fazer superar os desafios como se eles fossem coisas muito simples e muito banais? Vai ser tudo mais fácil, vai ser tudo mais lindo. E, nossa, vai ser ótimo. Independente do tempo que eu coloque para realizar algo, vai ser muito mais fácil só porque eu tenho vontade e desejo.
E na maior parte das vezes, essa frase, ela está fundamentada, ela está em cima de algo dentro de nós que tem uma estrutura ainda muito imatura e infantilizada. O que acontece com essa estrutura? Que estrutura é essa dentro de nós? Essa estrutura que precisa de amadurecimento, ela tem uma tendência a olhar aquilo que a gente vai realizar, os objetivos que a gente quer alcançar, de um jeito mais infantil. Ah, vai ser fácil. Ah, não vai demorar nada. Ah, eu vou passar por cima dos desafios com uma facilidade enorme. Ah, eu vou conseguir. Não, aquilo ali é meu. Se é meu, vai chegar até mim. Tá tudo certo. E eu sei que eu vou conseguir manter esse desejo aceso durante todo o tempo que eu conseguir manter, até o dia que eu vou alcançar esse meu objetivo. Existem até alguns exercícios que alguns profissionais costumam fazer, que se chama, se eu não me engano, projeção do futuro, em que hoje é dia 1º de janeiro de 2024 e eu imagino como eu vou estar dia 31 de dezembro de 2024. E eu uso o desejo daquele momento, daquele dia 1º de janeiro, como se realmente, durante os 12 meses, durante os 365 dias, esse desejo fosse permanecer estável, constante, não fosse se alterar por nada, para que no dia 31 eu já me imagino lá no futuro, no dia 31 com aquele desejo alcançado, aquela meta atingida, tudo aconteceu de um jeito fácil, tudo que era meu chegou até mim, eu tinha todos os recursos para alcançar aquilo ali e aquilo ali eu já me vejo no futuro, aconteceu. E a gente sabe que quando a realidade vem, esse desejo, ele sofre muitos impactos e ele não é constante na nossa vida. Mas essa estrutura interna imatura, ela tende a olhar o futuro de um jeito excessivamente positivo e olhar para si mesma de uma forma excessivamente positiva. Quase como se fosse assim. Hoje é dia 1º de janeiro, eu fecho os olhos, eu me imagino no dia 31 de dezembro com tudo o que eu gostaria de realizar, realizado. Então, esse ano eu vou fazer a minha transição de carreira. Então, eu imagino que eu vou abrir uma conta no Instagram, eu vou colocar 2 posts e as pessoas vão dar like e elas vão gostar do que eu estou mostrando, porque é algo que é realmente muito especial e eu vou começar a ter uma agenda mais cheia e no final do ano, dia 31 de dezembro, aquilo vai ter se realizado do jeito que eu desejo. Afinal de contas, onde há uma vontade, há um caminho. E esse caminho, essa parte imatura, tende a ver como um caminho sempre positivo, sempre facilitado, sempre mais fácil, mais incrível, mais tudo de bom, mais positivo. Tudo que é positivo vai acontecer. Eu não vou ter nenhuma dificuldade e se tiver alguma dificuldade, eu acredito em mim que eu sei que é possível ultrapassar qualquer dificuldade, afinal de contas, o meu desejo está aqui para me dar forças para ultrapassar qualquer coisa. Todos os desafios que eu vivo vão ser muito pequenos, porque o meu desejo é muito forte. E eu vou caminhar o caminho que eu preciso fazer, eu vou começar o processo de chegar mais perto daquilo que eu desejo realizar, porque aquilo que eu desejo realizar não vai vir ao meu encontro, sou eu que preciso ir ao encontro do que eu quero realizar, e ir ao encontro daquilo vai ser mais fácil porque eu tenho muito desejo. Tenho muita vontade, eu tenho muita garra para fazer acontecer. O meu desejo agora, no exato momento em que eu penso sobre isso, é tão grande que esse fogo não vai se extinguir. É uma labareda enorme. E ela não vai se extinguir até o final do ano. Eu vou conseguir me manter aquecida, fortalecida e com um combustível bom o suficiente para chegar lá.
Eu realmente tenho essa visão positiva em excesso sobre mim, de que aquele desejo não vai sumir porque ele veio para ficar. E quando a gente pensa assim e as resistências começam a acontecer, é quando a gente começa a entrar em um processo também infantil de se questionar: por que está tão difícil? Mas se era para acontecer, não era para ser mais fácil? Mas se eu tenho tanto desejo, por que as coisas não aconteceram mais rápido? Por que está essa dificuldade? Por que essa resistência? Eu quero fazer uma conta em investimento, fazer a minha reserva de emergência. Então eu me propus a juntar 5% do meu salário todo mês. E eu fiz a conta, dá para juntar 5% do meu salário todo mês, e no final do ano, com os juros compostos, eu vou ter 75% de um salário. Ok. Aí eu começo, faço janeiro, faço fevereiro, malemar, assim, né, com um pouco de falta de fôlego. Em março eu já estou questionando quem foi a pessoa dentro de mim que me disse que eu tinha condições de tirar 5% do meu salário para colocar numa conta de investimento para fazer uma reserva de emergência. No quarto mês eu já estou dizendo que, conta de emergência nada, gente, que se tiver que acontecer, aconteceu. Se eu tiver que ter dinheiro, eu tenho. Se eu tiver que ter uma boa aposentadoria, tá tudo certo. Vamos viver do jeito que dá para viver, vamos nos permitir. E esse desejo, ele arrefece, ele não consegue se manter, porque essa imagem interna inconsciente imatura que nos coloca nessa percepção de nós mesmos sobre como nós somos pessoas mais positivas do que o que efetivamente nós que conseguimos ser na realidade, é o que realmente nos torna essas pessoas que diz, onde há vontade há um caminho. E eu digo, não, onde há vontade vai ter resistência. E aquilo que você quer alcançar vai precisar ultrapassar as resistências para realizar o caminho, para efetivamente continuar caminhando todos os dias, um passo de cada vez, alimentando um pouco esse fogo do desejo para poder chegar lá. E aqui talvez a gente precise compreender o que é desejo. Por que no dia 1º de janeiro, quando eu coloquei as minhas metas do ano, quando eu disse que no final do ano eu queria ter feito A, feito B, feito C, eu chego lá e putz, não consegui fazer nada. A maior parte das minhas metas ficou no 2º e no 3º mês. E eu até tentei retomá-las em junho, julho, mas em agosto eu já estava desistindo de novo. Aí em novembro eu estava tentando de novo, para chegar em dezembro tendo feito qualquer coisa. O desejo, ele tem essa característica de vir em picos e vales, de vir em ondas. O desejo, fisiologicamente, ele não é constante. Ele não vem como uma forma constante, como uma labareda que permanece estável ao longo do tempo, sem que você precise fazer nada para alimentar esse fogo. Todo fogo de desejo, ele passa por vales e por picos. O nosso corpo, ele é preparado fisiologicamente para viver o desejo dessa forma. Quando você tem uma relação com o desejo e você acha que esse desejo vai se manter estável e constante ao longo do tempo, porque você sente ele no dia 1º de janeiro com uma força e uma potência e você acredita que ele vai se manter daquele jeito os 365 dias do ano, pode ter certeza que no momento em que vem uma resistência, que vem um vento e abala esse fogo, que vem uma chuva e abala esse fogo, e outros elementos que acabam chegando, você não coloca lá o gravetinho para poder alimentar aquele fogo, para mantê-lo aceso. Essas resistências vão acontecendo e você entende que, nossa, não, onde a vontade é um caminho. Não, quem quer faz acontecer. Gente, quem quer vai lá e faz. E faz acontecer e dá o seu jeito e dá seus pulos para fazer. E quando você entende que desejo, ele vem de uma forma cíclica, ele vem em picos e vales, você vai precisar entender que você precisa lidar com ele de um jeito diferente.
inclusive para poder lidar com as resistências com mais resiliência. Como o desejo é algo que dentro de nós se processa em picos e vales, é o momento de vale que é o momento importante de ser visto. Porque é quando o desejo está no vale em que a gente sucumbe às resistências. É claro que quando o desejo está no pico, todas as resistências são nada, eu venço todas elas. Mas quando o seu desejo está no vale, algo dentro de você precisa vir para poder reacender esse fogo e você não sucumbir ao vale do desejo e às resistências do jeito que ela vai acontecendo no meio do caminho. E para que isso aconteça, é importante que você tenha alguns gravetinhos, alguns pedacinhos de madeira, algumas pequenas recompensas no meio do caminho para você, alguns parabéns, algumas formas de você se manter conectado no desejo no longo do tempo, mantendo esse fogo minimamente aceso. O desejo, ele se alimenta de atenção, o desejo se alimenta de foco, o desejo se alimenta de tudo aquilo que realmente o mantém minimamente ativo. Ele não pode chegar num ponto mais baixo do que o mínimo, caso contrário, ele se apaga. Você precisa talvez compreender dentro do seu processo de chegada no sucesso, na realização das metas, dos objetivos que você coloca, o que é que você se propõe todos os dias, ou uma vez por semana, ou de tempos em tempos, para ser os seus gravetos e os seus pedacinhos de madeira para manter o seu desejo aceso. Como é que você pode, por dentro de você, saber que esse desejo não vai ficar aceso sozinho? Ele não tem uma característica de ser constante, ele não tem uma característica de ser permanente. E como é que você faz para lidar com ele, para mantê-lo de pouquinho em pouquinho aceso ao longo do tempo? E aqui é o papel da resistência de colocar nesse lugar para fazer com que você reflita sobre a força do seu desejo para realizar algo na vida. Eu gosto de trazer uma imagem, se você já ouviu episódios anteriores, vai perceber que essas imagens mais naturais, mais fisiológicas, elas têm uma simbologia, elas se conectam com coisas dentro de nós muito mais do que o que a gente imagina. Então eu vou trazer aqui uma imagem específica, real, para que você entenda a função da resistência na realização de um desejo. Imagina o nascimento. Durante 9 meses, a criança está ali dentro da barriga da mãe. E durante 9 meses, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo e amadurecendo. Mas ela não pode passar o resto da vida ali. E quando o corpo dela está preparado para respirar com autonomia do lado de fora, o pulmão dela libera na corrente sanguínea da mãe um hormônio específico que avisa que ela está pronta. O processo dela de autonomia, de respirar por si mesma, está completamente feito e ela está pronta para ir para o mundo. E esse processo faz com que o útero materno comece a liberar e ajudar, avisa o cérebro que o bebê está pronto, o cérebro dá um comando para liberar a ocitocina e é a ocitocina que começa o processo de contração uterina, para fazer a criança entrar pelo canal vaginal e sair do outro lado. Mas a criança, ela tem um desejo inconsciente de viver, e esse desejo inconsciente de viver faz com que ela realize o processo de nascer, de vencer as resistências naturais do corpo humano para chegar do outro lado e dizer: eu quero, eu desejo, eu estou pronta.
E esse processo, por mais que a gente viva ele uma única vez nascendo da barriga da nossa mãe, ele é vivido de um jeito simbólico todas as vezes em que a gente coloca um objetivo na vida. A gente se prepara, a gente vai vencendo as resistências naturais que vão acontecendo ao longo do tempo. Porque essas resistências, elas nos colocam num estado de se perguntar e refletir: o quão forte é o meu desejo que isso aconteça? O quão forte que é a minha vontade de realizar, de dar vida para isso, de ir em direção e caminhar em direção ao meu desejo. O quanto que eu realmente sinto que esse desejo consegue lidar com essa resistência, fazer uma gangorra com ela até quebrá-la e vencê-la. A resistência, ela é colocada pela vida, pela psique, pelo inconsciente, como uma forma de testar a força da sua vontade de realizar algo na vida. Mas, Sara, é tanta resistência que eu não sei o que fazer. E aqui talvez a gente precise diferenciar o que é uma resistência que é mais natural do processo do que é um desejo infantil de que as coisas aconteçam de uma determinada forma e essa resistência venha como uma forma de, por dentro, essa parte imatura dentro de mim, ela senta no chão, ela cruza os braços, ela diz: não foi isso que eu pedi, eu não quero, eu não vou sair daqui até que as coisas aconteçam do jeito que eu quero. Não é um desejo de realização na vida, é quase uma birra. Eu quero do jeito que eu quero, da forma que eu quero, e se não for do jeito que eu quero, também não vai ser. E muitas vezes, quando vêm as resistências da vida, quando nós estamos refletindo sobre a força daquilo que a gente quer realizar, a nossa conexão com as nossas realizações, o quanto que essa conexão dentro de nós, com os nossos sonhos, nossos desejos e o propósito, realmente está bem enraizada, está bem fundamentada, tem um solo firme e fértil dentro de nós, ou se esse desejo é um fogo de palha, é só um desejo de uma criança que quer, porque ela quer, porque ela acha que ela tem que fazer, porque se é uma criança, na mesma hora que vem a resistência, a criança volta, a criança dentro de mim, essa parte dentro de mim que é imatura, ela volta, ela dá um passo para trás e ela desiste do que ela está fazendo. É claro que esse processo ele acontece de formas diversas dentro de nós. Ele não é um processo A ou B, tão firme, tão rígido entre um e outro. Nós temos dentro de nós algumas partes mais imaturas que sentem e que choram e que dizem: por que isso está tão difícil para mim? Isso não devia ter ser tão difícil, eu quero tanto. E uma outra parte que é mais madura, que volta e reflete: o meu desejo, aquilo que eu desejo realmente é tão forte em mim, a ponto de eu usar esse desejo para vencer essa resistência e continuar no processo, para realizar o que eu desejo realizar, para construir o caminho do jeito que eu gostaria de construir e realizar aquilo que eu imagino que vai ser realizado. Olhar para essa resistência, é preciso que a gente olhe e reflita quem dentro de nós está lidando com essa resistência. Se é uma parte mais madura que diz: não, eu realmente desejo isso, portanto, eu vou encontrar uma forma de ir em direção a essa resistência até que ela se rompa e eu atravesse. Ou é uma parte mais imatura dentro de mim que diz para mim: ah, não devia ser assim tão difícil. Ah, devia ser muito mais fácil. Ah, se tá difícil é porque não é para mim. Ah, se tem dificuldade no meio do caminho, eu vou escolher fazer outra coisa.
Se tá difícil, é porque eu não deveria estar fazendo isso, deveria estar fazendo outra coisa. Se fosse para eu fazer, seria mais fácil. E essa parte mais imatura é a que muitas vezes dificulta muita gente de se manter firme nos seus propósitos, apesar das resistências. Se manter firme nos seus propósitos, apesar das intempéries naturais que vão acontecendo. Se eu tenho um fogo para fazer algo e esse fogo ele é realmente um fogo forte, vai vir o vento e ele pode até ser abalado, mas a chama continua ali. Se esse fogo é forte, vai vir aquela chuva, não uma chuva torrencial muito, muito forte, mas vai vir uma chuva que vai molhar a terra e o fogo vai até abaixar, mas ele continua ali e depois ele volta de novo. Mas se é fogo de palha, ele vai se apagar com qualquer vento e com qualquer chuva. E ele não vai conseguir se manter no longo prazo. Quando é fogo de palha, você pode entender que talvez uma parte imatura dentro de você tem expectativas e uma visão positiva em excesso sobre a realização e sobre você que impedem você de realmente realizar. E aí faz com que você, na verdade, a cada 6 meses tenha um desejo diferente. Ah, não, agora eu vou fazer uma transição de carreira. Não, mas agora eu vou mudar só de emprego. Não, mas agora eu vou juntar o dinheiro para fazer um intercâmbio. Não, mas agora eu vou juntar dinheiro que na verdade eu quero comprar um carro. Não, mas agora esse dinheiro vai ser para outra coisa. Vai ser para eu viajar pela Europa e fazer um mochilão pela Europa durante 2 semanas. E ele vai mudando de desejo até encontrar um desejo que, abre aspas, venha ao encontro dele, que se realize só porque o desejo está presente. Ao invés de dizer, aquele é meu sonho, ele está longe e eu vou em direção a ele. E eu venço a resistência e as resistências que vão vindo para testar o quão forte dentro de mim, na alma, esse desejo é. E reavaliar o tempo todo o caminho para chegar lá. Se por algum acaso eu estou tentando chegar lá, mas a pedra é muito grande e eu não tenho uma britadeira para colocar naquela pedra e o meu desejo continua grande, eu vou olhar para a direita, eu vou olhar para a esquerda e eu vou dizer: tem por onde passar em outro lugar? Tem outra coisa que eu possa fazer? Porque eu realmente quero chegar ali. E esse tipo de reflexão precisa vir de dentro. Como é que eu lido com essas resistências de forma a manter-me conectada com o meu desejo, de forma a refletir o quão forte é para mim lidar com isso, o desejo que eu tenho de alcançar aquele lugar. E me manter minimamente alimentando esse desejo e essa vontade de pouquinho em pouquinho ao longo do tempo, até aquilo se realizar. Então, será que é possível vencer mesmo essas resistências? Eu vou deixar você com algumas reflexões. Quando você tem o objetivo e você começa a enfrentar resistências, começa a refletir por dentro. Olha, quem em mim está com medo dessa resistência? Quem em mim está achando que eu só preciso vencer um desafio e o resto vai ser super suave, super tranquilo só porque eu quero? Quem em mim está achando que o meu desejo vai facilitar o caminho? Porque quanto mais facilitado eu acho que vai ser o caminho, mais vai ser possível para mim desistir, porque as resistências vão parecer às vezes maiores do que o que elas realmente são. Porque eu tenho a expectativa tão positiva de que os desafios, as resistências vão ser mínimas e nem sempre eles são. Para a gente poder enraizar e no longo prazo realizar, é super importante que você possa encarar as resistências como: que prova de fogo é essa? Será que eu alcanço? Será que eu consigo atravessar? Quanto tempo eu consigo atravessar? Como eu faço para efetivamente atravessar? Será que essa prova de fogo está me dizendo que o meu desejo precisa ser reajustado? Ou será que eu estou olhando para ela e dizendo assim: não foi isso que você me prometeu. Eu acho que devia ser mais fácil. Eu acho que o meu desejo deveria fazer o caminho ser florido e fácil, não essa coisa cheia de pedra. E na verdade,
Essa reflexão interna é a que realmente pode te conectar com os recursos que você tem para atravessar as resistências que forem sendo apresentadas diante do caminho. Se você chegou até aqui, se essa reflexão te trouxe bons frutos, né, te trouxe bons caminhos, te trouxe um olhar diferente, uma mudança de perspectiva, se inscreve aqui, avalia aqui na plataforma esse episódio, avalia o canal. Isso faz com que o meu trabalho cresça e possa chegar em outras pessoas e para você não vai custar nada, mas para mim vai valer muito. Obrigada por ter chegado até aqui. A gente se vê na próxima sessão. Tchau, tchau.